Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro das Finanças. Tomamos boa nota da sua insistência na ideia de que teremos em 2012 um déficit real de 6%. Veremos se essa previsão se confirma, na certeza de que ela condiciona o esforço efetivo de austeridade que vai ser necessário em 2013 para cumprir os objetivos orçamentais. De todo modo, quando o Sr. Ministro das Finanças nos diz que o déficit real será 6%, o que nos está a dizer é que o desvio em relação à meta inicialmente prevista é de 1,5 pontos percentuais. Este desvio, face à meta de 4,5%, é um desvio que corresponde a um falhanço do Governo. É claro, o Sr. Ministro dirá, como disse, que tem uma explicação para esta circunstância. Houve uma alteração da composição da atividade económica que explica estes desvios. Mas isto é explicar o desvio. A própria existência do desvio, a incapacidade de prever esta evolução da atividade económica, corresponde a um falhanço do Governo. Nestas circunstâncias, eu queria perguntar ao Sr. Ministro das Finanças com clareza o seguinte: se a meta do déficit orçamental para 2013 é de 4,5%, e essa é a meta que já estava prevista para 2012, isto significa ou não que todo o esforço de austeridade que vamos fazer em 2013 é para corrigir o falhanço do Governo na execução orçamental de 2012? Ao contrário daquilo que pretendeu o Sr. Deputado Duarte Pacheco, para imputar responsabilidades em terceiros, afinal, o esforço de austeridade, todo o esforço de austeridade que é necessário em 2013 é para alcançar aquela meta que já estava prevista em 2012. Isto é um esforço de austeridade que os portugueses vão fazer para pagar o falhanço na execução orçamental do Governo. Depois o Sr. Ministro diz que precisamos de finanças públicas credíveis e que para isso é necessário definir objetivos realistas e cumpri-los. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro das Finanças se é isso o que o Sr. Ministro das Finanças, em consciência, acha que tem feito. Se acha que tem definido objetivos realistas e se acha que os tem cumprido. É claro que o Sr. Ministro gosta de invocar o ano de 2009, ignorando de forma pouco séria que o ano de 2009 é o ano da maior recessão global e que todos os países e todas as instituições tiveram que rever as suas metas do déficit orçamental em razão dessa recessão. Mas eu queria perguntar ao Sr. Ministro se em novas circunstâncias, certamente menos graves, com certeza com muita incerteza, mas menos graves do que na recessão global de 2009, queria lhe perguntar se o Sr. Ministro já acertou alguma previsão. Já acertou alguma previsão do déficit orçamental, sem a maquilhagem de receitas extraordinárias? Se já acertou alguma previsão sobre a dívida pública? Se já acertou alguma previsão sobre o desemprego? Se já acertou alguma previsão sobre a recessão? E gostaria muito que nos dissesse qual foi a previsão que o Sr. Ministro acertou. E depois, Sr. Ministro, o Sr. Ministro apresentou em março deste ano um documento de estratégia orçamental para o período 2012-2015. E é curioso que nos apresente os PECs anteriores e aquilo que diz serem os falhanços nas previsões que constavam desses PECs. Ora, o documento de estratégia orçamental, que equivale a um PEC, foi apresentado pelo Sr. Ministro das Finanças há poucos meses. Eu queria lhe perguntar se esse documento de estratégia orçamental ainda está em vigor. Queria lhe perguntar se as previsões orçamentais que o Sr. Ministro fez nesse documento de estratégia orçamental há poucos meses, se ainda valem. Ou se é ou não é verdade que o seu PEC, Sr. Ministro das Finanças, já não está em vigor porque já falhou em poucos meses todas as metas que previa. Sr. Ministro, nós estamos a aproximar-nos do final do debate na generalidade do seu orçamento para 2013. Eu gostava de lhe perguntar, porque era uma pergunta que eu acho que era útil o Sr. Ministro fazer a si próprio, o seguinte: quem é que acredita no seu orçamento? Quem é que acredita no seu orçamento? Certamente nenhum dos partidos da oposição, mas enfim, o Sr. Ministro dirá que isso é normal, mas nenhum parceiro social. O Conselho das Finanças Públicas, que era suposto atestar a credibilidade do processo de consolidação orçamental, discorda das suas previsões, diz que são otimistas. O Banco de Portugal, nestas suas projeções, também diverge
das projeções do Governo, as instituições internacionais que têm projeções diferentes, a própria Troika que o mandou fazer um plano B para corrigir aquilo que antecipa ser uma má execução orçamental em 2013, as personalidades relevantes que temos ouvido da direita e, portanto, de setores, da maioria, deputados da maioria, por muito que aqui calem por disciplina de voto, a sua discordância que temos ouvido em muitos fóruns, e sabemos que o próprio CDS diz que está disponível agora para votar este Orçamento de Estado, por razões patrióticas, porque é importante evitar uma crise política, mas há uma coisa que ainda não ouvimos dizer ao CDS, é que acredita no sucesso da estratégia de enorme aumento de impostos que o Sr. Ministro apresentou. Portanto, Sr. Ministro, quem é que acredita no seu orçamento? E se ninguém acredita no seu orçamento, então, Sr. Ministro, se isso não lhe dá que pensar, se não, porque é que ao fim de um ano e meio já ninguém acredita num orçamento que o Sr. Ministro das Finanças apresenta? Isso não terá que ver com o falhanço das suas previsões, com os maus resultados da estratégia orçamental, uma estratégia orçamental que já não é, como o Sr. Ministro bem sabe, aquela que constava do memorando inicial da Troika. E queria terminar, Sr. Ministro das Finanças, com a permissão do Sr. Presidente, com uma última pergunta, que é uma pergunta de caráter político, uma perplexidade que me acompanha desde o início e com a qual já confrontei o Sr. Ministro várias vezes. Qual é a racionalidade e a vantagem que o Governo vê na permanente estratégia de confrontação e de isolamento? Estratégia de confrontação em relação ao maior partido da oposição, estratégia de isolamento em relação aos parceiros sociais, que marginaliza quando se trata de definir a estratégia e depois pretende envolver em meras atividades de execução. Sr. Ministro das Finanças, que racionalidade e que vantagem tira o país disto numa situação tão difícil como aquela que nos encontramos? Muito obrigado, Sr.